Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa Melguinha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre catarse. Pois é um tema que ninguém pesquisa, que ninguém nem sabe que existe, mas é uma coisa que todo mundo passa sempre, sem nem saber o que tá passando, né? Eu quero me basear na minha experiência com a ressonância harmônica, porque eu tenho vivido muitas, né? Nos últimos 2 anos e 4 meses que eu estou usando essa ferramenta incrível, maravilhosa, perfeita. Tudo, para quem não sabe, é uma ferramenta de iluminação espiritual. Quem oferece é o Hélio Couto, ele que criou essa ferramenta, né? O Hélio Couto é um ser iluminado. Vão lá assistir, lá no portal dele é de graça, assistir o Caminho das Palestras, porque ele traz um conhecimento sobre a espiritualidade baseado na ciência surreal. É surreal, o conhecimento dele é surreal. Ele é um cientista, um iluminado, olha, esse cara pra mim é tudo. Enfim, eu sou suspeita, né? Mas se você quer comprovar, vai lá no canal dele. O que eu quero falar sobre catarse? As catarses, elas são a expurgação de algo. O que acontece? Nós, seres humanos, né, já trazemos de várias encarnações situações mal resolvidas. O nosso inconsciente, ele é extremamente inteligente. Não sei se vocês já viram aquele iceberg que tem só uma pontinha em cima, né? E aquela geleira gigantesca embaixo, né? Que é aquilo que a gente não vê. Aquilo que a gente não vê representa 95% do nosso inconsciente, né? Que a gente não sabe que tem. A gente não tem consciência disso. E os 5% é o nosso consciente, que é o que a gente sabe sobre a gente mesmo. Ou seja, quase nada. Tendo em vista, né, situações não resolvidas de vidas passadas e dessa vida aqui. Todas as nossas emoções negativas vão para este inconsciente. O que acontece? Nosso inconsciente, ele é extremamente inteligente. Ou seja, tudo o que nós não transcendemos, tudo que nós não soltamos, ele fica repetindo aquela situação na nossa vida. Nosso sentimento atrai as coisas ao nosso redor. Nosso sentimento cria a nossa realidade, né? E isso é lei da atração, que é um estudo científico, né? Que aí já fala, quer dizer, na lei da atração eles não falam isso, mas se chama colapso da função de onda. Né, a intenção que você tem, o sentimento que você tem, atrai aquilo para sua vida. Se você sente escassez, você atrai escassez. Se você sente amor, você atrai amor, prosperidade, tudo na sua vida, mas esse é um outro assunto. Voltando aqui. O seu inconsciente, ele fica repetindo. Ou seja, se você sofreu uma rejeição na sua infância, seja dos pais, dos amigos, de quem for, o seu inconsciente, ele fica, repetindo aquilo na sua vida adulta para você ressignificar aquilo. Enquanto você não ressignificar a rejeição que você sofreu, você vai atrair aquilo para você. Então você vai ter decepções com seus colegas, você vai ter decepções amorosas, tudo para ativar, para enfiar o dedo na ferida daquela rejeição que você não ressignificou na infância. É assim que funciona. E aí, só para explicar o que acontece com as nossas emoções, né? A gente precisa expurgar isso, colocar isso para fora. Colocar isso para fora. Porque a gente costuma, por medo de sofrer, para não sofrer, nosso cérebro, ele coloca a nossa dor, ela pega a nossa dor, enfia debaixo do tapete. Não vou sofrer por isso. Não vou perdoar aquela pessoa. Não quero saber disso. Sabe assim? Você já fez isso? Todo mundo já fez. Não quero olhar pra isso, não quero saber disso. E aí você vira assim e vai colocando ali embaixo do tapete, vai deixando que o tempo faça cair no esquecimento. Só que aquilo acaba virando uma sombra, porque aquilo não foi resolvido e você tá sempre revivendo. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, você explode, você fica irritado, você fica, sabe,
você começa a ter comportamentos, pensamentos, coisas que se manifestam, né? Essa sombra, ela vai se manifestar de alguma forma, né? Então, quando você explode, quando você xinga, quando você... É uma forma de colocar isso pra fora, mas isso não é resolvido enquanto você não olhar pra sua dor. Só que olhar pra dor dói, então você evita. Mas quando você resolve olhar para ela e ressignificá-la, e aí existem infinitas formas de você fazer isso. É quando acontece a catarse, né? É quando você começa a expurgar ela, né? Então ela vem através de choro. Eu tive uma sessão de terapia, por exemplo, em que eu sempre vivia uma sensação assim de não me sentir importante, de não me sentir pertencente. Eu sempre vivia alguma situação assim que se repetia. E aí eu fui falar com a minha terapeuta, Daniele Germano, tá, gente? Ela é maravilhosa. Questão de Energia é o nome do canal dela. Ela é maravilhosa. Ó, espetacular. E aí ela foi fundo na ferida, perguntou da minha infância, eu falei, até que veio, apareceu a sombra, apareceu a origem. Enquanto você não ressignifica a origem, nada se resolve. A origem daquele sentimento que eu tava era porque minha mãe nunca brincou comigo quando era criança. Ou seja, a minha criança interior sofreu. A minha criança interior não aceitava o fato da minha mãe não brincar comigo. E quando chegamos a esse ponto e descobrimos a origem, né, que isso fica no inconsciente lá no fundo. Lembra aqui, ó, aqui tá o consciente, aqui tá o inconsciente. Isso fica lá no fundo. Eu tive uma crise de choro. E chorei, e chorei, e chorei, e chorei. Foi a minha criança interior colocando pra fora. E aí, depois que eu tive essa catarse, eu nunca mais tive aquela sensação. Eu nunca mais tive aquela coisa que se repetia. Só que essas coisas, na vida das pessoas, elas são extremamente inconscientes. Isso acontece todos os dias na vida de todo mundo e ninguém percebe. E esse é o preço de estar no inconsciente, né? De estar dormindo, digamos assim, né? De não se perceber, de não olhar para dentro, né? A falta de autoconhecimento é que geram tantos problemas na vida das pessoas. Quando você começa a olhar para dentro, você começa a perceber, você começa a aceitar mais a vida como ela é, você como você é. Você começa a entender as coisas mais fácil e ter mais aceitação de como é. Ou seja, você melhora a tua inteligência emocional, né? Então, essa foi uma catarse que eu tive. Mas eu tive N. Se eu for falar aqui das catarses de ressonância harmônica, dor de barriga, várias. Às vezes a expansão de consciência é muita num dia só. Eu faço meu curso de practitioner de PNL que eu fiz, tô terminando o Master Practitioner agora. Eu tive uma expansão de consciência tão grande em um final de semana, mas tão grande, que o meu intestino soltou de um jeito. Mas soltou de um jeito, assim, né? E acontece, solta o intestino, chora muito. Tem pessoas que sentem taquicardia. Às vezes você entra no estado de tristeza profunda, né? Quando você tá numa tristeza profunda ali, você não sabe o que é, pode acontecer, né? Então, pode acontecer de você vomitar, né? Às vezes é a necessidade de expurgar uma emoção que tá bem pesada dentro de você, você precisa colocar pra fora, né? Então isso é o que acontece no corpo físico, mas no campo emocional você fica mais emotivo, você chora mais, aliás, você chora muito mais, né? Ou você quer ficar mais retraído, não quer conversar com ninguém, e tá tudo bem. As catarses, elas são necessárias de se passar, porque senão você fica vivendo um círculo vicioso na sua vida a vida inteira, e a sua vida não anda, não vai pra frente, você não consegue prosperar, você não consegue ser feliz, você não consegue realizar seus sonhos, você não consegue nada, você fica estagnado enquanto não olhar pra dentro.
entendeu? Então é muito importante começar a ter um olhar mais consciente de si mesmo para poder, e seja qual caminho for, qual religião for, né? É importante você olhar para dentro e ressignificar o que tem aí dentro para você poder transcender, tá bom? Pessoal, grande beijo, gratidão, postem seus comentários aí, até mais!